Olá, sou o professor Felipe e hoje eu vou falar sobre o resultado final do concurso de POA. E eu vou falar especificamente sobre os cargos da educação. Então, não vou falar sobre cargos da saúde e nem outros cargos, certo? Aconteceu que saíram dois documentos falando sobre a classificação, os resultados finais. No primeiro deles, tava uma bagunça. Tava uma bagunça. As notas, elas não condiziam com a realidade. Inclusive eu fiz para o cargo de professor de língua portuguesa. Minha nota, ela ficou, pelas minhas contas, 75, 77 pontos. Quando saiu o resultado, tava 62. Na hora que eu vi, eu fiquei... O que aconteceu, velho? Não é possível. O gabarito mudou tanto assim, eu fiquei encucado. Aí no dia seguinte, se eu não me engano, no dia seguinte saiu o resultado retificado, e aí sim as notas estavam condizentes com a realidade. Então eu vou falar sobre a quantidade de habilitados de cada cargo referente à educação. Houve muitas eliminações, muitas, e bastante ausência. Mas as eliminações elas se destacaram. E a quantidade de habilitados especificamente nos cargos de PEB 2, elas ficaram baixíssimas. Eu vou falar números para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Para auxiliar de creche, a gente teve 311 habilitados. Talvez chame bastante, né? Porque é um cargo que, assim como o PEB 1 tem uma quantidade de chamadas grande, acredito que auxiliar de creche vai acompanhar a quantidade de chamadas de PEB 1. Para auxiliar de serviço escolar, nós tivemos 142 habilitados, perdão. Inspetor de alunos, nós tivemos uma quantidade baixa, né? 72 habilitados. Para esse cargo, eu não sei exatamente quantas chamadas, mais ou menos, haverá na prefeitura, porque as escolas que têm PEB 2, né, que eu acredito que os cargos de inspetor sejam direcionados para essas escolas. Então, como a quantidade delas não é tão vasta, então acredito que as chamadas também não vão ser tão vastas, né? Eu chuto ali uns 30, 50 inspetores no máximo. Mas vamos torcer para que não, né? Que tenha as 72 chamadas. Agora vamos para o cargo que teve mais inscrições no concurso, né? Que foi o cargo de PEB 1. E, cara, teve muita eliminação e bastante ausência. Para vocês terem uma noção, por volta de 6 mil inscritos, ou mais, né? Mais de 6 mil inscritos para esse cargo. Somente 1.564 foram habilitados. Então, a quantidade de habilitados ficou baixa, muito baixa. Mas já era de se esperar, né? Muito se falou que essa prova ela foi difícil. Tivemos algumas questões anuladas. Teve uma questão, inclusive, que eu pedi recurso, né? Aquela primeira questão que eu acredito que tenha caído para todos os cargos de professor, pelo menos eu acho, né? Que é aquela da interpretação de texto lá, do cara fazendo a crítica, a Maria, não é Maria da Penha que ele estava falando sobre violência doméstica, alguma coisa assim, traição, coisa e tal, né? Do processo. Enfim, que nenhuma das respostas elas condiziam totalmente com a verdade. Aí ela foi anulada. Então, que bom que eu fiz recurso, mas acho que eu não fui o único. Agora, para os cargos de especialistas, a quantidade de habilitados ficou baixa também. Mas também tivemos muitas ausências. Então, não sei se foi porque a prova estava muito difícil ou se não era tão atrativa para as pessoas que se inscreveram. Eu acredito que não seja o caso, porque o salário de POA tá 4.500, né? Embora não tenha
nenhum benefício, né? Porque pelo que eu vi no edital, apenas quem ganha até 4.100, se eu não me engano, bruto, recebem o vale alimentação, que acho que é 200 e alguma coisa. Então, são 4.500 brutos, sem benefício aparente, né? Apenas vale transporte com desconto e por aí vai. Professor de arte, tivemos apenas 30 habilitados, então uma quantidade baixa. Professor de ciências, 29 habilitados. Professor de educação física, esse me surpreendeu, tivemos apenas 16 habilitados. O professor de educação física, pelo que eu sei, ele dá aula em todas as áreas. Acho que a não ser na educação infantil, salvo engano, no ensino fundamental 1, no fundamental 2, tem cargo de professor de educação física. Então, essa quantidade eu acredito que ela não vai suprir ao longo da duração do concurso, nem para as escolas de PEB 2. Então, foi meio surpreendente. Quem fez essa prova aí, comenta aqui embaixo se foi porque ela estava muito difícil ou se foi porque teve muita ausência. Conta aqui pra mim. Professor de geografia, tivemos 23 habilitados. Professor de história, já sobe um pouquinho, tivemos 44 habilitados. Professor de inglês, mais uma vez, também surpreendente, 15 habilitados apenas. Acredito que todos vão ser chamados e ainda vai faltar gente, assim como educação física e inglês. Língua portuguesa, que foi o cargo no qual eu me inscrevi, foram 38 habilitados. Felizmente eu consegui uma nota muito boa e eu fiquei na segunda colocação, então provavelmente eles vão chamar. Não fiquei dentro das vagas, né, porque eles só anunciaram uma vaga para cada cargo de PEB 2, mais cadastro de reserva, né. Eu acredito que eles vão chamar pelo menos uns 5 de cada um. Pelo menos uns 5, né, baseado no que eu vi no último concurso que teve, que na verdade foi para professor adjunto, então não sei a quantidade de professores regulares e a quantidade de professores adjuntos, se tem mais para adjuntos, tem mais para regular, então há essa expectativa que seja pelo menos isso ou mais, né? Agora, pelo processo seletivo, o último que saiu, que eu pesquisei para professor PEB 2, tivemos bastante chamadas, entre 20, 30, dependendo do cargo, então dá para ter uma expectativa boa em relação à quantidade de chamadas para os cargos de PEB 2. Matemática, aí já subiu bastante, né, em quantidade, né, 78 habilitados, uma quantidade boa. E educação especial ficou bem abaixo também, 10 desabilitados apenas. Acredito que todos vão ser chamados também. E acredito que o cargo coringa, né, o cargo coringa não, meu Deus, o cargo mais visado para quem já está há um tempo na educação e tem pedagogia e tal, que foi o cargo de diretor, né? O salário estava maravilhoso, né? 9 mil e alguma coisa. Então, um salário muito bom e, obviamente, foi muito concorrido. Então, a quantidade de habilitados ficou em 125. 125 habilitados. Comenta aqui quem fez essa prova, se ela estava muito difícil, se a concorrência está alta. Eu acredito que sim. Para o cargo de vice-diretor, apenas 13 habilitados. E para o cargo de supervisor de ensino, 124 habilitados. Certo? Sobre as chamadas, acredito que o concurso vai ser homologado na data que está prevista lá no edital, que é no final de junho. Como nesse ano nós teremos eleições municipais, há toda uma legislação que versa, né, sobre a possibilidade de chamadas em concurso público, em ano eleitoral. Pelo que eu vi, concursos que forem homologados a partir de julho não poderão ter chamadas até o fim das eleições. Então, se o concurso, pelo que eu pesquisei, eu posso estar errado, tá? Se eu tiver errado e alguém tiver a informação mais concreta, comenta aqui pra gente retificar. Mas pelo que eu vi,
Se o concurso for homologado até junho, a gente pode ter chamadas mesmo no ano eleitoral. Correto? Esse foi o vídeo, tá? Se inscrevam no canal, vou começar a trazer as atualizações dos concursos que eu for fazendo, dos concursos de educação que forem aparecendo, tá? Nesse cargo, se eu for chamado, eu provavelmente vou assumir. Atualmente eu estou como efetivo na prefeitura de Campo Limpo Paulista, ali perto de Jundiaí. Só que Poá é mais próximo de onde eu moro em São Paulo. Então Campo Limpo Paulista é bem longe para mim. Poá é longe, mas é mais perto do que Campo Limpo. E o salário é melhor. Então acredito que eu vá ser convocado e eu vá assumir. Certo? Fico por aqui. Se inscrevam e até uma próxima.